esse foi um dos melhores animes de 2024 que ficou enterrado, passou despercebido pela maioria. Você vai ver até o final que eu não tô brincando. É aquele tipo de anime que tem uma estética mais gótica, sabe? Lembra muito mais aquele tipo de história de lobisomem, de vampiro, sabe, aquela estética anos 70. É esse tipo de anime. Lembra muito Dorohedoro, por exemplo. Tem muita gente que gosta desse tipo de anime, mas tem anime que, infelizmente, por ter essa estética mais morna, sem muitas cores fortes, não gosta tanto. E sem contar que é um anime que tem uma tonalidade mais séria, os personagens falam mais seriamente, tem mais profundidade na fala, são personagens com história mais profundas. Então, nem todo mundo gosta desse tipo de anime. É um anime mais difícil de digerir, né? Mas fica até o final que eu vou te contar até o final o motivo desse anime ter flopado e também te contar várias curiosidades e por que você tem que assistir esse anime, não tem jeito. Com certeza ele deve ter uma segunda temporada, assim esperamos nós, né? E se ele tiver, cara, esse anime no lugar certo, no momento certo, sendo feito o marketing da forma correta, eu te garanto, tem tudo pra ser um dos melhores animes na segunda temporada, porque a primeira já foi, infelizmente, flopou, mas vale a pena. Esse anime se passa em um mundo em que a magia gera um certo temor pela insegurança de o que é, quem que usa ela, e quem usa ela normalmente são as bruxas, que são os personagens antagônicos aqui do anime, né? São os principais. Nesse contexto todo em que as bruxas são as malvadas, vamos falar assim, né? Surge uma força para lutar contra elas, que é a igreja. A igreja, ela é uma organização e eles agem principalmente na busca por essas bruxas, né? Na erradicação, matar mesmo, e também para prender, né? Prender e extrair informações. Nesse meio termo surge o nosso personagem principal, que é o Asaf, e a Gideon, que é ele ou ela. Enfim, finalizou a primeira temporada, eu não entendi muito bem, mas você vai entender comigo até o final aqui. Vou tentar pelo menos te passar essa informação. E qual que é o problema disso, né? É que esse personagem principal, que é o Asaf e a Gideon, eles não fazem parte de nenhuma dessas duas organizações. Eles fazem parte de uma terceira organização que tem o objetivo também de resolver casos misteriosos, principalmente envolvendo magia, né? E que são os... Uai, como é o nome O objetivo principal dessa trama é exatamente o que aconteceu com Gideon no passado, que vai ser explicado lá no final do anime, no último episódio, para ser mais exatos, ali com mais calma. Mas o que aconteceu? Ela recebeu um selamento, isso aí não é surpresa, eu posso te falar, não é spoiler. Ela foi selada ao poder dela e ela vive no corpo de uma menina, acredito eu. É a versão mais frágil dela, vamos dizer. É basicamente o corpo principal dela, que é um corpo masculino, como vocês estão vendo, fica preso no local, né? E quando ela libera essa maldição, né? Tem a forma correta de liberar essa maldição, é temporário. A consciência dela se transfere para esse outro corpo, que é o corpo mais forte dela. E aí, meu amigo, é uma porrada só e tá tudo resolvido. É basicamente o One Punch Man aqui gótico. É mais ou menos isso. O cara é bombado. E eles estão atrás dessa bruxa que lançou esse feitiço, separando corpo e mente, vamos dizer assim, dessas duas. Dessas duas, não sei como falei exatamente. Eles estão atrás dessa bruxa para desfazer essa maldição que foi lançada. Então, nessa busca, eles acabam encontrando uma outra organização, que é explicada ali mais lá pro episódio 6, 7, elas começam a aparecer, que é a organização dos executores. Os executores, ele é basicamente assim, mata geral. Eles são inimigos de todo mundo. Inimigo das bruxas, inimigo dos protetores da magia, inimigo da igreja, inimigo de todo mundo. Eles saem matando geral, basicamente isso. É uma organização que é muito antiga. Teoricamente ela tinha sido extinguida, não existia mais, mas aí do nada elas reaparecem no meio de uma trama de um dos primeiros arcos, que eu acho que é na verdade o terceiro arco ou o segundo arco. Bom, a animação é dividida então em algumas partes, né? Até anotei para não me perder. Por exemplo, a primeira parte do anime é o arco da bruxa da cidade, que eles vão encontrar, é o primeiro contato que eles têm ali com a bruxa. Eles vão para uma cidade, lá encontram uma bruxa que quer fazer um negócio muito mal lá na cidade, muito louco mesmo, e eles vão lá e conseguem resolver
vamos dizer assim, esse problema. Você vai ter que assistir para entender melhor nesse caso. Quase deixei até spoiler aqui. O segundo arco é o arco da organização do Crepúsculo, né? O terceiro arco é o das 17 bruxas da origem, é onde começa a dar um contexto a mais na história, começa a explicar de onde surgiu a maldição da Gideon, né? Por que essa maldição existe, enfim, começa a dar ali uma explicação um pouco melhor, uma contextualizada melhor. A penúltima, praticamente já no final ali do anime, como eu falei, eles entram no arco ali em que explica mais sobre a maldição de Gideon. Então eles aprofundam um pouco mais na história do personagem, não tanto, mas aprofundam um pouco mais. E por último, né, eles deixam ali um gancho para continuação. Então por isso que eu disse que provavelmente vai ter uma segunda temporada. Muito difícil não ter uma segunda temporada. Aqui vai mais ou menos um spoiler, então se você não quiser saber, pula essa parte aqui, que é o seguinte: a maldição de Gideon foi lançada por uma bruxa da origem, uma das 17 que existem, que são basicamente as primeiras bruxas que existiram na humanidade. Ela é considerada a bruxa infinita, a bruxa imortal, a bruxa eterna, vamos falar assim. Basicamente não se sabe exatamente a idade dela, mas normalmente uma bruxa vive 200 anos, ela tem mais de 400 anos, então ela já viveu bastante mesmo. Ela lançou essa maldição na Gideon, separando consciência e corpo dela ali, e o corpo dela entregou para Gideon, a parte mais fraca dela, para a consciência viver, vamos dizer, selada nesse corpo. É basicamente isso que aconteceu, foi o que deu a entender da história. Passou o spoiler, vamos continuar aqui. Nesse anime você vai encontrar muita coisa, como por exemplo, violência explícita. Cara, o episódio começa tipo assim, tranquilaço, sabe? Tomando um cafezinho, xícarazinha, tá tudo tranquilinho. Aí, nossa, chegou um envelope ali, nossa, vamos resolver um caso, beleza. Chega lá, tem um cérebro estourado, tem um cara empendurado por um gancho aqui, né? Sabe? É mais ou menos assim, tá tudo tranquilinho, do nada o negócio tá feito. Então, se você é fraco por esse tipo de coisa, não aconselho não. Mas é um anime muito top. É um anime que tem uma profundidade na fala, não é aquele tipo de anime que fica com gracinha, coisa engraçada aqui, coisinha, sabe, aquele personagem engraçado. Não tem. Aqui a gente tá falando de um anime que tem uma realmente, não só estética, mas uma história mais madura. Então é por isso que eu acho que por ser um anime de mais difícil de gestão, deve ter passado um pouco mais despercebido aí por vocês e por mim também. Inclusive, eu tô assistindo agora em 2025, assisti em 2025. Então, eu acho que é uma das causas, né? E Asaf, só para contextualizar melhor ele é um mago, né? Basicamente que acompanha ali a Gideon nessa missão. E ele tem também o objetivo particular dele, o objetivo próprio, em que você vai entender mais ou menos no decorrer da história, mas ainda ficou muito solta essa parte da história do Asaf em si, é mais aprofundado na história da Gideon. Bom, e por que eu acho que esse anime foi muito injustiçado, cara? Primeiro, vamos lá. Ele foi lançado em 2024. O que nós tivemos sendo lançado em 2024? Olha essa listinha, até fiz aqui. A gente teve Frieren, né, que é um anime espetacular, cara. A gente esperou ele muito tempo. A gente teve Jujutsu Kaisen e teve nada mais nada menos também que Solo Leveling. Que cá pra nós, cara, são animes que tiveram um marketing excepcional, teaser, trailers fantásticos, realmente animou a gente. São mangás que são muito conhecidos, muito reconhecidos. Então, no meio disso tudo, simplesmente a empresa que lançou essa animação não se preocupou no marketing. Então ela não fez muito alarido, não. Lançou um teaserzinho ali e vamos lançar o anime. Então ele acabou enterrado no meio desse tanto de marketing que houve dessas outras empresas que, enfim, tem esses grandes nomes aí, né? Então acho que isso foi uma das causas dele ter flopado. Mas até anotei outras aqui também. Por exemplo, a estética sombria, como eu já falei, eu acho que por ter uma estética mais sombria, mais gótica, não tem aquela tonalidade mais de comédia, com aquele personagem engraçadozinho, com outro mais sério, não tem muito disso. Então é um anime um pouco mais difícil de gestão. Não são episódios que simplesmente você assistiu e entendeu. Muitas das coisas você tem que parar um pouquinho, voltar um pouco para tentar entender um pouco melhor o que aconteceu. Tem que prestar bastante atenção no anime para tentar entender um pouco melhor. E muito da história, você meio que é como se você estivesse lendo um mangá. Você vê uma imagem, você vê outra, e o que está no meio desses dois aqui, você mais ou menos cria na sua cabeça. Este anime, ele gera essa sensação de você ver um episódio, você vê outro, entre um e outro existe um deslocamento de situação, sabe?
E aí você cria mais ou menos ali o cenário, o que aconteceu entre um e outro. Isso acontece. Que é outro ponto que eu acho que desagradou um pouco o público. Os episódios, apesar deles seguirem a mesma trama, eles são um pouco desligados um do outro. Eles começam, entram ali no arco da cidade, a bruxa da cidade e tal, beleza. Quando finaliza aquele arco ali, simplesmente eles aparecem em outra cidade, já começando outro caso. Né? Então isso eu acho que desagrada um pouco, a gente está muito acostumado. Vou dar um exemplo aqui de um anime que segue essa linha de finalizar um episódio e já seguir pro próximo numa ordem muito específica, que é, por exemplo, Chainsaw Man. Acabou o episódio aqui, continua exatamente aqui, então ele é muito interligado. É comum esse tipo de anime, a gente gosta até desse tipo de história, porque fica mais interligado, fica mais completo, a gente não tem o trabalho de criar algo ainda com a nossa mente. Já esse anime não, ele fica um pouco mais deslocado os episódios, mas segue uma trama muito específica, com um objetivo muito específico. No final da primeira temporada, inclusive, fica uma situação até bem chata lá no final, vocês vão entender quando vocês assistirem, exatamente por conta dessa parte da trama principal, né? Então acontece um episódio ali e deixa a Gideon bem chateada, é uma situação bem complicada, que é onde eles começam a contar um pouco mais, aprofundar na história da Gideon. Não foi exatamente spoiler, mas só para você entender que sim, vai ser explicado. Assiste, você vai, tira a tua própria conclusão. Não vai pelo que eu tô falando, vai lá e assiste, cara. Você vai gostar, eu acho que você vai gostar, é muito bom. E cara, se eu tivesse que te dar aqui motivos para você assistir, eu diria que em 2024, por ter sido lançada dentro de todo esse contexto, acabou sendo uma obra muito subestimada, cara. Os efeitos sonoros, as lutas desse anime são muito da hora, cara. Vale muito a pena você ver. É um anime que tem, assim, um desenho muito bom. Nas lutas, principalmente, cara, é muito da hora. A parte sonora, principalmente, os efeitos sonoros, dos impactos e tudo mais, é muito da hora, muito da hora. Vale muito a pena você dar uma olhada, vai por mim. Outro motivo que eu poderia te dar aqui para você assistir um anime é que, assim, ele tem uma atmosfera muito diferente do padrão, cara. Eu diria que ele tá ali entre Tokyo Ghoul e Attack on Titans, sabe? Ele tá ali mais ou menos permeando nesse meio, só que com uma pegada mais mística, mais bruxa, mais vampiro, mais lobisomem, sabe aquela história? Não que tenha no anime, eu não tô dizendo que tem não, tá? Você vai ter que assistir para entender lá se tem ou se não tem. Mas, cara, essa pegada Dark Fantasy, sabe? Uma fantasia mais dark, cara, pega demais, é muito da hora. Particularmente, eu gostei demais, eu acho que é um motivo para você assistir. Dá essa chance. As histórias do anime, o arco em si, são histórias muito bem construídas. Acredito de verdade que é uma obra fora do comum, cara. Você tem que assistir. Vai lá assistir. Você não vai se arrepender. Se você já assistiu, deixa aqui no comentário pra me saber se você assistiu, o que você achou também. Porque, sinceramente, assim, eu achei um anime, cara, que literalmente só passou despercebido. Não é um anime com história ruim, não é um anime com desenho ruim, não é um anime com trilha sonora ruim. Pelo contrário, é tudo muito bom. Só que ele é deslocado do padrão. Ele não é um animezão padrão, sabe? Por exemplo, agora a gente tá no auge dos Isekai, né? Agora, tudo anime que lança agora que é sucesso é o cara que saiu do mundo normal e foi pro mundo de magia, né? Porém, esse anime, ele vai pra uma outra atmosfera, cara. Ele te leva pra uma história totalmente... Sabe quando lançou Fumetsu no Anata? Pronto, é aquele estilo. Ele te leva pra uma outra realidade, é uma outra sensação de anime. Não necessariamente quer dizer que é bom ou que é ruim, mas quer dizer que é diferente, cara. Vale a experiência, vale a experiência. Vai lá assistir, que eu te garanto. Ah, e outra coisa, o nome vai estar aqui no primeiro episódio, no primeiro comentário fixado aqui embaixo. O nome do anime, tá bom? Dá uma olhada no primeiro comentário e deixa aí o teu parecer se você assistiu, cara. Eu preciso saber, será que só eu tô achando esse anime bom? Não é possível, ué. Eu assisti com minha esposa, por exemplo. A gente tava vidrado até agora. Acabamos de assistir, eu digo, eu vou ter que gravar agora esse vídeo aqui pra galera assistir também. O anime é muito bom, cara. Não tem porquê. Não tem porquê ele ter passado despercebido, a não ser por essas casualidades, né? Foi um conjunto de casualidades que, infelizmente, enterrou o anime em 2024. Mas eu te garanto, vale a pena. Vai por mim. Bom, e é isso. Minha missão aqui, cara, é te trazer anime bom, é te trazer anime que realmente eu assisti, eu vi o mangá, acompanhei, ou filmes, séries, entre outras coisas, em que eu digo, cara, vale a pena assistir. Esse é um dos que eu
a prova eu digo pra você, vale a pena assistir. Vai lá, procura, assiste. Na Crunchyroll tá disponível. No Prime, se você assinar lá pelo Crunchyroll, acho que fica um pouco mais barato, sai um pouco melhor pra você assistir. Cara, vale muito a pena. Vai por mim. Meu parecer final, primeira temporada eu achei muito top, muito boa, cara. Vale a pena a sua experiência. Vai lá, assiste, volta aqui e me conta. E agora eu vou te dar um pequeno spoiler, porque eu não posso deixar isso passar, cara. Lembra que eu te disse que eles se deixam um gancho pra segunda temporada lá no final? Pois é, a gente tem um anime de magia em que envolve bruxas, né? E aí no final, no último episódio, eles simplesmente mostram, eles informam que existe um local no mundo em que você consegue transitar entre vários outros mundos. E o final da primeira temporada é eles indo para um mundo em que tem vampiros. Então, cara, é de explodir a cabeça. Segunda temporada, aí abre uma possibilidade para ter segunda temporada, terceira temporada, quarta temporada. Aí, meu amigo, aí eles é loucura, é loucura. Vale muito a pena, cara. Eles conseguem, se eles quiserem, criar uma rede de anime estilo Os Vingadores conectada a uma agência só, estilo a do Loki lá, Guardiões do Tempo, lembra? Então, eles conseguem fazer isso com esse anime se eles quiserem. Mas depende da gente ir lá assistir, conhecer e, claro, cara, dá o hype lá que vale a pena. Se você assistiu, deixa aqui no comentário. Se não assistiu, deixa aqui também. Vai lá, assiste, volta e me conta o que você achou. Vai por mim, vale muito a pena. Clica aqui embaixo, entra aqui no canal e assiste. Aqui tem animes completos para você assistir. Tem resumo de animes, tem meu parecer, minha opinião sobre alguns animes, entre várias outras coisas que ainda vou postar. Tem muita coisa boa para vir pela frente, galera. Como eu falei, minha missão é vir trazer só coisa boa para vocês. Anime, séries, desenhos animados, enfim, de tudo aqui. Filmes também. Eu vou trazer muita novidade nesse canal. Eu falo para você, já clica aqui e se inscreve no canal que vai valer a pena, isso eu te garanto. Tamo junto, obrigado por ter assistido até aqui e vem comigo, seu menino.